Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para apresentar-lhes um feedback das questões da semana 3 e também comentar as questões da semana 4. Venham comigo. Então, na semana 3, foi solicitado a vocês que organizassem no quadro as informações da aula sobre cultura brasileira. Então, aqui do lado esquerdo nós temos, anote palavras-chave da aula, né? Então, nós temos a cultura brasileira, a conformação, as influências indígena e africana no Brasil e o racismo na cultura brasileira. Essas informações, gente, eu apenas transcrevi dos objetivos da aula que ele apresentou aí no vídeo, né? Então, lá tem o resumo daquilo que ele ia... Tem os tópicos, né, daquilo que ele iria tratar durante a aula. Agora, do lado, nós temos o resumo, né? Então, no decorrer da aula, o professor tratou sobre a formação da cultura brasileira, a partir da convivência entre povos diversos, portugueses, africanos e indígenas, mostrando a violência decorrente desse contato. Pontuou alguns fatos históricos, evidenciando como se deu a produção cultural a partir dos locais onde foi produzida. E, por fim, falou também sobre o surgimento do racismo e a decorrente desigualdade social, a qual perdura até os dias atuais. Pessoal, essa foi a minha resposta. Então, quando vocês forem produzir a resposta de vocês, façam da maneira como vocês estão acostumados, tá? Cada pessoa tem uma maneira de dizer, então façam com as suas palavras, né? Bom, depois nós temos, informe as principais características da cultura brasileira abordadas na aula. Então nós temos como principais características, né, a influência estrangeira, dos europeus e africanos, influência indígena e essas influências formando a nossa diversidade cultural. Então embaixo aqui, gente, está pedindo as referências do tema estudado. Então, como vocês assistiram ao vídeo para estudar o tema, vocês vão apresentar apenas o link do vídeo, que está colocado aqui para vocês. Bem, pessoal, essas foram as respostas das questões da semana 3 e agora nós vamos para a semana 4. Acompanhem comigo. Então, na semana 4, nós temos um texto teatral. Então, logo no início, tem um resuminho de como esse texto é escrito, né? Algumas características desse texto. Então, o texto teatral se assemelha com os textos narrativos porque também conta uma história. No entanto, ele é diferente dos narrativos porque é escrito para ser encenado. No texto teatral, não há um narrador contando a história. Ela acontece naturalmente no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis dos personagens. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e de suas relações de causa e consequência. Então aqui, gente, nós vamos ter uma cena da peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Então, no início, você já observa que tem um texto dentro dos parênteses, né? Assim, 3 frases, né, dentro dos parênteses. Esse texto se chama rubrica e ele serve para contextualizar a história, para mostrar como os personagens estão vestidos quando isso é relevante, para mostrar como eles se sentem, como eles agem no palco. Nessa rubrica também indica, né, como eles deverão agir no palco. Então, a rubrica vai se prestar a essas funções, né? Contextualizar a história, mostrar como o personagem está vestido, como ele se sente e como ele deve agir em palco. E vocês vão observar aqui que no decorrer do texto vai sempre aparecer o nome do personagem e na sequência a fala dele, tá? Então o texto teatral ele é todo feito dessa forma, aparece o nome do personagem e a fala dele. Bom, questão número 1. Qual é o fato principal desse texto? Onde possivelmente ocorrem os fatos? Qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Então, lá na rubrica, a gente fala que é o dia do noivado de Tião.
Só que quando você lê o diálogo dele com o pai, você percebe que eles não estão falando sobre isso. Então, o fato principal vai estar nos diálogos. Eles estão falando sobre o quê? Então, ali vocês têm o fato principal que está acontecendo na cena, né? Depois, onde possivelmente ocorrem os fatos. Então, a partir das falas dos personagens, vocês também vão descobrir. E qual é aproximadamente o tempo de duração dessa cena? Quanto tempo gastaria para que essa conversa se desenrolasse? Então, tudo isso vocês vão responder aqui. Depois, número 2. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como é reproduzida a fala dos personagens? Pelo discurso direto ou pelo discurso indireto? Lembrando, gente, que o discurso direto é quando a fala do personagem é apresentada exatamente como ele disse. E o discurso indireto é quando você reporta a fala de alguém. Por exemplo, se eu digo assim: Tião disse que não gosta de greve. Então, eu estou utilizando o discurso indireto, porque eu estou reportando, eu estou contando aquilo que o Tião me disse. Agora, se eu coloco assim: eu não gosto de greve, atribuindo essa fala a Tião, então eu estou utilizando o discurso direto, porque eu apresentei a fala dele. Eu não contei o que ele disse, eu apresentei a fala dele. Bom, número 3. Embora o narrador esteja ausente, conseguimos ter uma visão ampla acerca das personagens. Que ideia você faz de Tião e Otávio? De que forma as características de cada personagem nos são reveladas se não há narrador? Então, gente, como não tem narrador, você vai perceber quem eles são, como eles são, a partir dos diálogos e também das rubricas. Então, são esses textos que vão mostrar para nós algumas características das personagens. Então, vocês têm de voltar ao texto e descobrir algumas pistas, por meio dos diálogos e das rubricas. Bom, número 4. Há no texto teatral alguns trechos em letras de tipo diferente, ou seja, em itálico, como por exemplo, então esses textos em itálico estão entre parênteses, gente, ao irritado ali, e depois com o gesto de quem afasta os pensamentos. Qual é a função desses trechos? Então, como eu disse para vocês, esses trechos servem para contextualizar a história, para mostrar como o personagem se sente, para mostrar como o personagem age em cena, tá? Então, essa seria a função desses trechos. Número 5. O texto teatral é escrito para ser representado. Na cena lida, que tipo de variedade linguística predomina? Justifique sua resposta. Então, pessoal, não sei se eu já comentei com vocês, mas a língua não é um código fechado, ou seja, não existe uma única maneira de dizer o teu discurso, né? Então, a língua vai ser um conjunto de variedades linguísticas, porque ela depende justamente dos grupos de falantes que a utilizam. Então, dependendo da forma como é utilizada a língua, nós vamos ter uma determinada denominação para essa variedade linguística. Então, o culto formal seria aquela variedade em que se obedece rigorosamente às regras da gramática. Aquelas regrinhas que o professor de português está sempre tentando ensinar aos seus alunos. A variedade culto informal também obedece às regras da gramática, mas também apresenta algumas falas do cotidiano, apresenta algumas construções do cotidiano da língua, Depois nós temos a variedade regional, que apresenta marcas de oralidade de algumas regiões do país, por exemplo, pode ser marca de oralidade do mineiro ou do nordestino, por exemplo. E a variedade popular é aquela que apresenta, dentre outras coisas, o uso das gírias, tá? Então, vocês voltem ao texto para vocês identificarem qual variedade foi utilizada nesse texto em específico. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima semana eu trago o feedback dessas questões
e apresento as questões da semana 5. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.